que as regras de um regulamento do Monte Sinai. Eu acho que é isso que você precisa compreender, né? O reino de Deus, ele envolve muito mais do que nós conhecemos. É algo mais profundo do que regras e regulamentos que foram dados pela lei, né? Ou mesmo, é muito mais profundo que inclusive as regras e moralidades da igreja cristã, né? O reino de Deus envolve algo operado da parte de Deus no nosso espírito, né? Consequentemente, quando o Senhor trouxe as bem-aventuranças, ele estava falando sobre o espírito humano. Então, era o remédio para quem estava doente. Ele disse: eu vim não para os sãos, né? Eu vim para os doentes. E a mensagem é o remédio. A mensagem de Cristo é o remédio. Então quando nós estamos interessados em nos libertar, né, das coisas erradas do nosso espírito. Há uma palavra vinda de Deus nessa época que está falando ao espírito dos homens, a palavra viva, que está nos modificando e nos condicionando, e enquanto a ouvimos. Não é uma palavra que apela para o intelecto ou mesmo para as emoções da alma, mas que vem na força do Espírito Santo para o nosso espírito. Como foi maravilhoso quando os discípulos do Senhor o ouviram dizendo: vós está limpos pela palavra que eu vos tenho falado, em João 15:3. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida, em João 6:63. Estamos chegando a um nível de pregação, ensinamento, ministração, em que as palavras serão espírito e vida, uma palavra viva. Ouvir a palavra será mudar. Estar aberto para as palavras, para a palavra, será apropriar-se dela. Então, quando você estiver aberto para a palavra e ouvir uma palavra viva, você tem que tomar posse dessa palavra, né? Então, nós lemos em Lucas 17:21, né, que o reino de Deus está dentro em vós. Essa é uma relação que as pessoas não têm desenvolvido bem com a palavra de Deus, com as promessas de Deus. As pessoas hoje em dia, elas estão muito focadas no visível, né, naquilo que elas podem tocar, apalpar e ver. E a gente sabe que viver por fé é lidar com coisas que os olhos não viu, né, aquilo que nós não vemos, mas temos consciência de que está ali. É como a materialização do próprio Deus em nossa consciência. Nós não vemos Deus, mas nós temos certeza que, dependendo do ambiente que é criado em adoração, nós podemos sentir a presença de Deus em nós. Esse que é o grande mistério. Então, quando será que iremos aprender que todas as coisas externas são ilusões e o que está dentro de nós é realidade? As ilusões passarão e mudarão, mas Deus dentro de nós e o que Ele faz se torna no nosso espírito. É o que é eterno. Jesus estava se referindo ao espírito humano quando disse: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O que significa chorar? Chorar é ter a dor de espírito. É sinônimo de ter um anseio esmagador. É um clamor interior que vem dentro de você. Bem-aventurados que choram. O que significa esse choro, né? Isso é um sinônimo de ter um anseio esmagador por Deus, né? Por que choramos, né? Será que Jesus está falando dos que enterram seus entes queridos e, ao chegar em casa, quando olham o quarto vazio, choram e pranteiam de saudade, né? Será o choro selvagem de uma mãe ao olhar um caixãozinho de uma criança que acabou de falecer? Será o choro de alguém que recebe um telegrama de pêsames por um parente que morreu na guerra? Será um tipo de choro que vem quando você se lembra de toda bondade e ternura ao ficar diante do túmulo aberto da sua mãe ou do seu pai? Será que esse tipo de choro que esta bem-aventurança menciona? Não, não é esse tipo de choro, né? Não, nós sabemos que Deus e o próprio tempo trazem consolo e cura. O choro sobre o qual Jesus falou
é essa qualidade esmagadora no nosso espírito, que Deus quer que exista. É uma dor de espírito, é um anseio por Ele, é um desejo ardente por Ele, é um choro diferente, que vem lá do fundo do espírito humano. Por isso que as bem-aventuranças, elas têm um objetivo de fazer você se tornar mais perceptível espiritualmente. Só fazendo aqui um recorte, né, do que aconteceu conosco após a nossa aceitação de Jesus, aquilo que nós chamamos de nascer de novo, né, ser nova criatura. O que significa isso? Talvez isso não esteja muito claro para muita gente. Mas antes da graça, ou antes do advento de Jesus ao mundo, o homem ele era morto e estava fadado à morte eterna. O que Adão perdeu no Éden, quando pecou, ele perdeu o direito de viver eternamente. Ele passou a se tornar alma carne, um homem natural simplesmente. Ele perdeu a essência, que é o espírito que vem de Deus, porque ele rompeu uma aliança divina. E em Cristo Jesus, portanto, quando a Bíblia diz que nós nascemos de novo, é porque Deus devolve a você aquilo que nós tínhamos perdido no Éden. O Espírito nasceu de novo em Cristo Jesus. E por isso o Sermão da Montanha tem uma objetividade de lançar fundamento nesse Espírito, de fazer esse Espírito despertar como um fôlego soprado nele, para que ele conheça e consiga perceber o mundo espiritual. O Sermão da Montanha, portanto, é uma mensagem direcionada ao espírito humano. O Sermão da Montanha ele não é endereçado à sua alma. O Sermão da Montanha é uma preparação para que você compreenda o reino de Deus, para que você localize, para que você perceba o reino de Deus, para que você visualize coisas espirituais. É um acender do teu espírito e um abrir dos seus olhos espirituais. É isso que o Sermão do Monte faz com você. Estamos recebendo aí algumas visitas. Estamos aí, Pastor Jefferson do Chile, meu amigo, grande abraço para você, os irmãos que estão presentes aí na sala, não é? No Instagram também. Boa noite para todos. Estamos aqui seguindo com a mensagem do Sermão do Monte e hoje nós estamos enfatizando a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, Mateus 5,4. Então nós estamos dizendo, o que significa esse choro? Chorar então é uma dor de espírito profundo, é uma dor profunda no teu espírito, é um clamor. Pode procurar no grego essa palavra chorar, ela está gravada no grego como prantear, é panteu no grego. Então se transforma em pranto, mas não é um pranto de tristeza, é um pranto de desejo. Desejo ardente pelo Pai, pelo Criador. Quando você nasce, assim como uma criança natural nasce, ela chora e o afago dela é quando a mãe traz ela ao peito e ela começa a sugar o leite, né? Então o espírito humano parece que tem essa qualidade da mesma natureza de uma criança recém-nascida, que ao nascer ele quer sugar alguma coisa, ele quer tocar em alguma coisa, ele quer Deus, né? E é assim como a criança, a primeira comunicação da criança quando nasce é abrir o berreiro. Ela chora, né? A primeira coisa que a criança faz quando nasce, ela chora. E ela se cala quando ela é encostada no peito e encontra o seio da mãe e começa a aprender a sugar no seio da mãe. Assim é a bem-aventurança dos que choram, porque eles serão consolados. Então, você pode traduzir esse choro como um clamor, como uma fome pela presença de Deus, por desejar estar profundamente agarrado nos braços de Deus. Então, chorar é ter uma dor de espírito, é sinônimo de ter um anseio esmagador de Deus. E aí é por isso que choramos. Porque Jesus não estava falando dos que enterraram seus mortos, perderam parente, das pessoas que recebem condolências quando perde pai e mãe. Agora então nós estamos
vivendo um tempo de pandemia. Muitos irmãos têm perdido muitas pessoas e têm passado momentos de tristeza, têm chorado muito. E quando você então manda uma mensagem para uma pessoa enlutada, essa pessoa desaba em lágrimas. Mas não é desse choro que a Bíblia está falando. É isso que você tem que compreender. O choro sobre o qual Jesus falou é essa qualidade de desejo esmagadora do nosso espírito que Deus quer que exista. É uma dor de espírito, é um anseio por Ele, é um desejo por Ele, é um choro diferente que vem lá do fundo do espírito humano. Há um gozo, um regozijo e uma fé dos quais Deus se agrada. Mas quando Ele espera algo de nós, Ele não olha a nossa incapacidade, e sim o nosso pranto, por causa da nossa própria incapacidade. Então você vê que é um misto de sentimento. Nós choramos por causa que nós somos incapazes de compreender. Nós choramos por causa da nossa incompetência. Nós só sabemos de uma coisa: nós queremos Deus. E por isso nós choramos, porque nós não sabemos como encurtar a distância. Nós não sabemos como acelerar o processo de estar mais perto de Deus, senão apenas que nós vivamos dia a dia, de fé em fé, de glória em glória, de bênção em bênção, no crescente conhecimento, né? Prosseguir e conhecer o Senhor, né? Então, a nossa vida é de busca. A nossa vida é de alguém que tem uma fome insaciável por Deus. Porque no dia que você deixar de ter fome por Deus, você vai desprezar a comida, que é a palavra. O dia que você deixar de ter esse clamor, esse choro profundo, você vai deixar de ser bem-aventurado. Porque o que vai te sustentar nesses dias que são maus é o teu desejo ardente por Deus. O que vai fazer com que as pessoas permaneçam firmes e de pé na fé, né, é a sua fome por Deus. Infelizmente, a gente tem visto muitas pessoas perderem essa fome e, portanto, perderem o desejo de estar na presença de Deus. Agora, com a pandemia, isto pode, inclusive, se agravar, porque se instala novos hábitos criados pela sociedade pós-pandêmica, né? E durante a pandemia se criaram tantos hábitos novos, e esses recursos da tecnologia, de palavras e cultos online, e a nossa preocupação é que essas coisas comecem a fazer com que as pessoas se acomodem, né? Se conformem, se acostumem com isso, e de alguma forma desistam de ir participar da igreja quando a igreja abrir novamente e voltar a funcionar normalmente, né? As pessoas vão preferir ficar em casa porque elas vão se sentir mais seguras. O medo de sair na rua, de se envolver, de estar junto, dentro de um salão com um monte de gente, está fazendo já muitas pessoas a não desejarem esta presença de Deus na comunhão dos irmãos, não é? É uma busca individualista, né? É uma busca individual. E Deus não se agrada disso, né? Você tem sim que buscar a Deus, ter a sua vida devocional individual. Mas Deus se agrada na comunhão dos santos. Então, nós sabemos que o nosso caminhar com Ele poderia ser melhor. Nós ansiamos conhecê-lo e caminhar com Ele mais interinamente, né? Nós entramos nesse pranto profundo, muito profundo, pelas nossas limitações. Ele olha o nosso coração e vê o nosso pranto por sermos tão limitados na forma em que temos crido nele e nos apropriado de suas promessas. Nós sabemos que não deveria ser assim e choramos por causa da perversidade do nosso espírito, que nos tem impedido de crer e de tomar posse. Choramos porque somos limitados no fluir do amor e na ministração que podemos dar às pessoas. Nós ansiamos ver alguma coisa bem além do que temos podido dar. É por isso que choramos, porque nós queremos fazer muito mais do que temos feito.
nós queremos amar mais do que amamos, nós queremos ministrar e repartir mais do que temos feito, nós queremos agradar as pessoas. O Espírito de Cristo que habita em nós faz com que nós desejemos para as pessoas aquilo que Jesus desejava para as pessoas, né? Jesus desejava o bem-estar das pessoas, ele se preocupava com o desejo das pessoas. Quando as pessoas chegavam diante dele, ele dizia: o que você quer que eu te faça? Não é? Então, quando alguém te procurar, você deve ter esse mesmo ímpeto de dizer: Senhor, me ajuda a sanar uma necessidade desta pessoa carente, né? Às vezes é uma necessidade física, às vezes é uma necessidade emocional, às vezes a pessoa simplesmente necessita de um abraço, de um afago, de um carinho, ou de uma mensagem de fé, e você precisa estar atento para ter esse alimento, né? Você precisa estar cheio de Deus para que você possa ministrar alguma coisa para essas pessoas. Então nós choramos porque nós somos limitados no fluir do amor e na ministração que podemos dar para as pessoas. Algumas vezes choramos no espírito por causa da nossa lentidão de coração em crermos em tudo que Deus tem dito e por causa da lentidão e atraso em nosso aperfeiçoamento, ou seja, aquilo que nós estamos vivendo na fé ainda não atingiu o melhor momento, porque enquanto caminhamos, nós também estamos sendo transformados, nós também ainda estamos sendo tratados por Deus. Nós estamos em processo de acabamento, é como uma obra inacabada, né? Que nós estamos nos tornando algo, mas que Deus está operando em nós. E Deus só vai conseguir atingir plenamente esse objetivo quando nós nos arrependermos, quando nós nos quebrantarmos, quando nós nos tornarmos humildes, quando nós nos curvarmos a Ele de verdade, quando nós nos arrependermos de verdade, então nós vamos conseguir acelerar o processo de transformação. Porque quanto mais você se rende a Deus, mais rápido e mais depressa Ele consegue operar na sua vida, né? Imagina um pescador que lança o anzol na água e pega um peixe grande, né? E aí fica aquela luta, o pescador puxa, o peixe puxa de lá e fica... Então ele vê que o peixe não se rende, ele fica ali segurando, tentando ver se o peixe se cansa, né? E esse período começa a se tornar angustiante, porque o peixe fica se debatendo no anzol até que ele enfim perde as forças e se rende. Aí o pescador percebe ali no manete que o peixe não está mais oferecendo nenhuma resistência e assim consegue puxá-lo. Muitas vezes isso acaba causando algum transtorno, acaba rasgando a boca do peixe e abrindo algumas feridas. Assim é conosco. Quando Deus fisga você, você tem que se render rapidamente, você não pode se debater. E é por isso que muitas pessoas gastam muito tempo na fé para atingir um ponto ministerial, para alcançar uma autoridade, para adquirir um dom, para descobrir o seu chamado, para se desenvolver na fé. Há muitas coisas que são atrasadas na sua vida por conta da nossa própria rebeldia, por conta da nossa própria relutância para com Deus, né? Então, tem um versículo que diz assim: mas bem nós que temos as primícias do Espírito igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção dos nossos corpos, né? Lá em Romanos ele diz isso, né? Então ele fala que Deus está querendo completar nas nossas vidas essa grande obra. Somos como esse do capítulo 8 de Romanos. Sabemos que toda a criação está gemendo com dores, esperando por nós, esperando essa manifestação dos filhos de Deus, para ser liberta de toda a futilidade, de toda a vaidade que há no mundo, né? Então nós choramos profundamente quando vemos a hostilidade de um irmão ou irmã, né? Ou aqueles muros invisíveis
que os isolam da bênção do Senhor. Choramos pelos que não têm ouvidos para ouvir. Você sabia que tem muita gente que não tem ouvidos para ouvir? Sentimos a palavra de Deus com o seu fogo ardente dentro de nós, dentro dos nossos ossos. Proclamamos essa palavra e choramos por aqueles que não têm ouvidos para ouvi-la. Choramos pelos nossos pecados, mas choramos ainda mais por nossos temores, nossos medos, por não podermos confiar nele plenamente, ainda mais. Choramos pelas vezes em que olhamos para nós mesmos e vimos nossa incapacidade, ao invés de procurarmos que ele nos ajude, né? Nós nos regozijamos pelo que ele operou em nós, mas choramos quando olhamos no mais profundo do nosso íntimo e vemos o profundo do nosso próprio coração. Nós nos regozijamos quando vemos que o Senhor faz em um irmão, mas choramos no momento em que vemos o que está vindo à tona do seu espírito. Então, às vezes, você se alegra quando você vê uma pessoa ser transformada, mas você às vezes chora porque quando agita a água da vida de uma pessoa, sobe muita sujeira à tona, né? Então você precisa ter um clamor no seu coração por essa vida. E assim você vai vivendo, né? Então grande parte do nosso pranto tem sido pelo medo de que às vezes a gente tem visto no nosso próprio espírito. Grande parte do nosso choro é como se fosse um susto, né? Você às vezes se pega fazendo ou tendo algumas atitudes que você mesmo acaba se assustando. Então você chora pelo medo que há no seu coração. Eu sinto momentos de desamparo quando olho para as minhas próprias reservas sem olhar para a provisão de Deus, né? E choro quando sinto que a coisa mortal é tirar os olhos do Senhor e olhar para as ondas ao redor. Então, quando você descobre quem você realmente é e fica olhando para isso, é como você tirar os olhos de Jesus, que está no seu barco, e focar nas ondas que estão lá fora, ao redor do barco. Então, você tem que saber que quando você percebe algo errado em você, você tem que olhar e focar no Senhor, porque é dele que vem a resposta, é dele que vem a cura para a sua vida, né? Então a palavra de Deus nos diz algo importante. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Este choro é a reação de um espírito maravilhoso em relação a Deus, mas quando surgem ressentimentos, hostilidades, em um espírito que julga demais as pessoas, este não é o espírito que o Senhor está se referindo. Ele está falando do choro do espírito que é cheio de amor. Então, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. 1 Coríntios 13, 5 e 6. Então, um espírito manso, um espírito reto, um espírito que passou pelo crivo do Sermão do Monte e está aprovado, ele não compactua com nada dessas coisas, com nenhuma patifaria humana, né? Ele não é um espírito de juiz que julga tudo que as pessoas fazem. Ele não se ressente do mal que as pessoas fazem para com ela. Ele não se agrada da injustiça alheia, né? Das coisas erradas que acontecem com as pessoas. Tem gente que fica feliz, você acaba se dando mal em algum negócio, tem gente que vai ficar feliz, porque isso não é amor, né? A pessoa não está vivendo na atmosfera do amor, então ela se agrada com a injustiça. Então a verdade é que esse espírito que chora, né? Esses bem-aventurados que choram, eles estão relacionados com aqueles que se regozijam na verdade. São aqueles que praticam a justiça.
são aqueles que se curvam diante de Deus, são aqueles que exaltam a Deus, que têm uma adoração pura para Deus e que compactua com a verdade. São aqueles que estão com fome de crescer, de continuar crescendo e aumentando a sua fé. São aqueles que estão desejosos por Deus a cada dia, de se tornar pessoas melhores, de se tornarem verdadeiramente luz, verdadeiramente sal nessa terra. E com isso nós então encerramos esse trecho, né, das bem-aventuranças dos que choram, Mateus 5:4, e aqui fica a mensagem, né? Nós podemos ficar ressentidos e julgar, ou com coração de amor. Podemos olhar uma necessidade e chorar. Não é o choro de desespero, é um choro de fé. Nós clamamos e nós não nos perturbamos simplesmente por uma situação ruim. Nós clamamos. Esse choro da bem-aventurança é um pranto, é um clamor de coração, é um clamor de espírito. Quando você pranteia diante de Deus, algo no céu acontece. Nós nos afligimos como uma mãe que suporta a dor do parto. Sabemos que dali a pouco sairá do seu ventre uma vida. É um choro e um clamor daquele que olha com fé e diz: Deus, quanto tempo ainda vai levar até que sejamos totalmente tomados por Ti? Ao ouvir que um irmão foi apanhado em uma transgressão, os que choram não se vangloriam nem o julgam, eles choram. Eu não estou procurando em saber em que pecado um membro caiu. O quanto estou preocupado com o que Paulo disse sobre um irmão que tinha pecado. E não chegaste a lamentar. Né? É um trecho do versículo da primeira carta aos Coríntios 5:2. E ele diz: e vocês não chegaram nem a lamentar, né? E pensar que esse irmão teve que ser colocado fora de Cristo para a destruição da sua carne, para que o seu espírito pudesse ser salvo no dia do Senhor Jesus. Isso teria sido desnecessário se tivesse havido pelo menos uma igreja para orar por ele. Esse é o ponto. Então, os que choram estão muito mais preocupados em recuperar pessoas que erram do que em condená-las. Esses bem-aventurados, que são humildes, que choram, eles estão muito mais preocupados em construir pontes do que levantar muros, né? Parece clichê essas frases prontas, né? Mas a verdade é essa. Quem vive o evangelho legítimo de Deus não vive coisas mirabolantes, ele vive na simplicidade do amor e da graça do Senhor. E esse amor e essa graça, ela é resgatadora. Quando você ministra amor a alguém que caiu, você tem muita chance de recuperar essa pessoa e fazer um pecador se desviar do seu mau caminho. Ok? Então, essa mensagem de hoje, que vocês possam meditar nisso. E Deus abençoe. Né? Se você quiser fazer algum comentário, obrigado para quem estava ao vivo conosco, pela presença de todo mundo aí. E quem está no grupo aqui do Facebook poderá assistir em qualquer outro momento que assim desejar. E você que está no Instagram, talvez encontre esse vídeo aí em algum outro lugar aí da rede, ok? Que Deus abençoe então a todos, fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite, a paz de Cristo.